Os homens no encontro fizeram trenzinho, as mulheres trenzinho, agora estão tudo... Pois. 2 semanas só passou. Era para estar com fogo do Espírito ainda aí. Mas glória a Deus, no final a gente faz um agito santo aqui. Amém? Glória a Deus. Vira pro irmão que tá do teu lado aí. Diz para ele, na próxima você tira o pé do chão. Na próxima você tira o pé do chão. Eu tirei. Diz para ele, você é um crente muito comportadinho. Você tá muito comportadinho. Aí ó. Gabriel apareceu. Cadê os outros cheios do Espírito Santo? Vai então. Deus vai na frente. Frente abrindo um caminho, Tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente. Com força, igreja. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, E nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente abrindo caminho, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Celebra ele. Agora sai do teu lugar, abraça no mínimo 5 pessoas, no máximo 200. As crianças podem passar para a escolinha, de 2 a 9 anos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, os banheiros. Hoje os banheiros estão funcionando, os 2 daquele canto lá. Tem masculino e feminino, porque o banheiro natural masculino ali está em reforma. Nós vamos ter 2 boxes para banho. Vai ser top ali os negócios. Vai ficar filé. Aleluia.
Glória a Deus. Quem está feliz aí por estar na casa hoje? Quem é grato por estar aqui hoje? Glória a Deus. Eu também sou muito grato por estar aqui, por poder pregar a palavra do Senhor. Eu já notei diferença no culto de hoje, porque tem jogo do Grêmio e do Inter na hora do culto. E muitos irmãos precisam se converter, né? A Jesus. Mas tudo bem. O meu banner, por gentileza. Só vocês não podem esquecer. É isso. Hoje eu quero falar sobre isso. Salvação e transformação. A salvação quando Jesus nos tira da lama, e a transformação é quando Ele tira a lama da gente. Amém? Glória a Deus. E a palavra de hoje ela é um pouco dura de engolir, tá? Amém? Às vezes a gente vem meio para repreensão. Tem alguém que veio nos visitar hoje pela primeira vez? Aqui, lá, aqui. Aplauda o Senhor. Então, eu falei que hoje a palavra ia ser um pouco dura de engolir, mas receba aí, tá? E continue me amando. Amando ao Senhor em nome de Jesus. Os dados de pesquisas dizem que cresce o número de evangélicos e diminui-se o número de cristãos. Parece esquisito, mas eu vou te falar de novo. Cresce o número de evangélicos e diminui o número de cristãos. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? E já vou te explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso que você entenda algo. Quem aqui tem um celular? Todo mundo tem um celular? Quem não tem é porque é criança, pequena ainda, ou alguém que decidiu não ter, né? Nós somos 24 horas bombardeados digitalmente pelo progressismo no mundo. Ok? 24 horas por dia existe uma ideia tentando ser implantada na tua mente. 24 horas por dia existem empresas querendo te vender algo. 24 horas por dia tem um negócio chamado algoritmo, já falei algum tempo atrás aqui, que a função dele é te conhecer e te entregar aquilo que você consome. 24 horas por dia. 24 horas por dia existe uma elite global que tenta colocar você dentro de uma caixa, acreditar em uma ideia, acreditar em um ideal e acreditar em algo politicamente correto. E esse progressismo, não quero falar de progressismo, mas esse progressismo, ele tem feito a régua da igreja baixar. Eu vou falar de novo. Esse progressismo, essa ideia digital e até pessoal, que muitas pessoas defendem, tem feito a régua da igreja de Cristo baixar, fazendo com que princípios morais e bíblicos sejam dispensáveis para o pertencimento a uma comunidade evangélica. Por isso que eu falo para você, tá fácil ser cristão, porque falar que é cristão parece que pertencer a um lugar basta, ir a um lugar basta para dizer que é evangélico, cristão. Porque eu vou te falar, irmão, tá até no hype ser cristão. Se você olhar para algumas pessoas aí que pintam o diabo de 7, pintam 7 e dizem que são cristãos. E tem muitos influência, e tem muito cristão que precisaria ser transformado
que permanece da mesma forma, porque a régua não é mais Cristo, a régua é o influencer. Eu falei que eu ia começar pesado aqui. Tem muita gente que já não está mais acreditando no que a palavra diz, está acreditando no que o influencer vive. Porque afinal um dia ele disse que ele era cristão, e então, já que ele disse, é isso aí. E eu quero te falar, irmãos, que esse progressismo diminuiu a régua. E no Evangelho de Jesus nós precisamos aprender que a régua ela precisa subir, não baixar. Eu preciso ser melhor que ontem. Eu preciso ser mais transformado do que eu era ontem. Eu preciso me incomodar com o pecado. Eu preciso me incomodar com a coisa errada. Eu preciso me incomodar com a injustiça. Só que o que tem feito o progressismo? Diminuindo a régua. Sabe, e aí faz com que as pessoas dispensem aquilo que é importante somente para se sentir pertencente. Igrejas, e eu não vou falar de igreja A, igreja B, igreja C. Igrejas que a porta é larga, que todo mundo pode ser do jeito que é. A pessoa entra no culto da forma que quer, permanece do jeito que quer e está tudo certo somente porque ela tem que pertencer. Irmãos, eu preciso te falar uma coisa. O Evangelho de Jesus é: vem como estás. Amém? Mas agora tome a sua cruz e siga-me. Seja transformado no meio do caminho. Porque senão nós vamos estar aqui daqui 1 ano, 2 anos, e nós vamos estar falando para as mesmas pessoas, ministrando as mesmas situações, e o ciclo vicioso é sempre o mesmo. Tem chegado o tempo em que você precisa entender que Jesus está batendo a porta, irmão. Jesus está voltando. E ao mesmo tempo que Jesus está voltando buscar sua noiva, buscar sua igreja, existe um inferno preparado para aqueles que não o confessam e não andam segundo os seus princípios. Existe um céu separado, uma nova Jerusalém separada para aqueles que amam a Cristo, que amam a Deus e vivem debaixo do seu princípio. Eu preciso te lembrar essas coisas, porque senão às vezes a gente anda tão focado no evangelho superficial e se esquecemos daquilo que precisamos temer. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero ir para o inferno. Mas não só não ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Será que é só eu? Agora, responda para mim se é possível viver um evangelho de eternidade, de céu, de Nova Jerusalém, vivendo de qualquer jeito. É impossível. No livro de Romanos, capítulo 12, a Bíblia diz o seguinte, versículo 1: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A Bíblia está falando de um culto racional. O culto racional ele precisa ser pensado. Um culto racional ele dispensa todo o emocionalismo barato. Um culto racional tira a gente do natural e coloca a gente em um ponto sobrenatural, aonde que muitos não querem entrar. Um culto racional faz com que eu e você, mesmo não enxergando muitas coisas que Deus está fazendo, nós continuamos crendo. Porque a Bíblia fala que bem-aventurado vocês que não viram, mas creram. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E quando eu falo que o progressismo, ele baixou a régua, é engraçado, né? É igual, com todo respeito, se tem alguém aqui que gosta, né, do partido, mas é igual o Lula. Ele baixou a régua da miséria para dizer que tirou as pessoas da miséria. É bem fácil, irmão. Se a pessoa estava na miséria ganhando 100, é só falar que agora quem está na miséria é quem ganha 80. Então quem está acima de 100 não está na miséria.
O progressismo faz isso com o cristianismo de Jesus, fazendo com que as pessoas achem que eu posso permanecer da forma que eu vim, da forma que eu entrei. E eu não estou falando que a igreja vai fazer isso por você, porque nós, pastores, líderes, ninguém tem a capacidade de transformar a tua vida, se você não desejar ser transformado. Irmãos, eu posso ser o melhor discipulador, o melhor pastor, posso ter unção. Os pastores aqui, eles podem sentar com você, orar, irmão, expulsar os demônios da tua vida, porque expulsar demônio é fácil, irmão. Difícil é transformar um caráter de quem não quer ser transformado. Eu volto a falar para você, irmãos, é pesado o que eu vou falar para você. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem capacidade de expulsar demônio. Agora, ninguém tem capacidade de mudar o caráter de quem não quer ser transformado, de quem não quer mudar. A pessoa expulsa o demônio aqui, ele está com a porta aberta lá fora para entrar mais 7. Fazendo da cara de líderes, eu falei que ia ser pesado, irmão, mas receba aí. Fazendo com que líderes sejam como idiotas. O tempo inteiro tem que ficar expulsando demônio de gente que expulsa aqui, vai lá fora e abre a brecha para que eles entrem de novo. Eu estou falando para você porque Deus está chamando uma igreja madura. E uma igreja madura, irmãos, não se convence com qualquer emocionalismo barato, mas ela avança, ela tem autorresponsabilidade. E quando eu estou falando igreja madura, eu estou falando de você, não estou falando do templo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, irmãos, mas quando eu falo para você entender um pouco essa palavra, eu preciso começar desde o início. Fazer um resumo rápido aqui do plano de salvação para você entender. Porque a cruz de 2 braços, ela revela essa salvação e essa transformação, que são 2 vertentes do Evangelho de Jesus. O grande problema é que existe um povo evangeliquez hoje que parou na parte da salvação. Não, porque eu fui salvo, porque Jesus me salvou e está tudo certo e basta. Irmãos, eu preciso como pastor dessa igreja, e se você veio aqui hoje, é para você ouvir isso, te alertar, não basta ser salvo. Não basta ser salvo. Precisamos, através da transformação, buscar santidade, porque a Bíblia diz, sem santidade é impossível ver a Deus. Se eu venho aqui, irmãos, e eu acredito que está tudo certo, está tudo bem, se uma palavra não me confronta, eu saio daqui felizão, tem alguma coisa errada no Evangelho que eu estou acreditando, porque a palavra ela tem que entrar em mim e fazer transformação na minha vida. Posso ouvir um amém? Mas falando desse plano de salvação, que é, pastor, esse tal plano de salvação? Vou te explicar. Deus criou o homem para eternidade, diga eternidade. E Deus colocou um condicional na eternidade. Qual condicional é esse? O pecado. Qual era o condicional para o homem não viver eternamente? O pecado. E qual o pecado que existia no habitat do homem, no Éden? Desobediência. Deus deu uma ordem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores pode comer livremente, inclusive da árvore da vida, que possuía ali dentro também. Só que o que acontece? O homem desobedeceu, automaticamente para a humanidade foi gerado morte e condenação. Deus tentou no Antigo Testamento diversas formas de trazer o povo para si novamente. Levantou um povo através de Abacuque. A Bíblia fala que esse povo ele vivia em um ciclo, que eles subiam e descia, que eu chamo de ciclo vicioso de Israel, que é o que muito crente vive hoje. Até que chegam os profetas e eles começam a anunciar, a profetizar aquilo que viria a acontecer. E vem Isaías e profetiza: ei, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Chega 400 anos depois de um silêncio de Deus na terra, nasce o Salvador Jesus. Homem e Deus. Jesus a parte humana, o Cristo a parte espiritual. Por isso que nós servimos a Jesus Cristo.
Amém? Porque nós servimos a Trindade e o Pai estava neles. E algo muito interessante é que através de Cristo Jesus, um cordeiro que foi morto Tu quer amarrar para mim? Linda, maravilhosa. Um cordeiro que foi morto, entregue pelo meu e pelo teu pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Porque Jesus nos devolve para o plano original. E ele diz que aquele que crê e confessa que ele, e acredita e crê que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e que hoje ele vive, herdaria a salvação. Esses seriam inseridos na videira verdadeira que é Cristo. Eu falei aqui da videira no último domingo, ou no penúltimo, agora eu já não lembro mais. E automaticamente nós somos inseridos nessa videira. Agora, quando chegamos na videira, existe um novo passo. Depois de sermos salvos, depois de sermos restaurados pelo Senhor, é como se nós estivéssemos num lamaçal de pecado, afundados no nosso pecado, na nossa imundícia. E Jesus vem e nos tira desse lamaçal de pecado. E Jesus tirou do lamaçal do pecado, amém? Eu vou falar de novo, se tem alguém aqui que crê, Jesus te tirou do lamaçal do pecado. Condenados, sem esperança, sem um futuro, sem uma palavra, sem expectativa nenhuma, mas Jesus nos tira desse lamaçal. Tempo de trevas, tempo de dor, tempos de luta. Agora, depois que Jesus nos tira desse lamaçal do pecado, fomos salvos, fomos tirados dessa imundícia, entra a parte onde que Jesus começa a nos transformar através da sua palavra e através do seu Espírito. E essa é a parte que os evangélicos de hoje em dia, eles não querem entrar, muitas vezes. Porque essa parte, irmão, ela é muitas vezes desconfortável. Porque tem gente que já tem sujeira de estimação. Não mexe aí nessa área, não mexe nesse ponto, não mexe aqui. A Bíblia diz o seguinte, quanto à salvação. Salvação é alcançada pela graça. É quando a misericórdia de Deus nos alcança. Em Efésios 2 está dizendo assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andamos nela. Eu acho interessante que o evangelho de hoje em dia, as pessoas só leem a primeira parte. Sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e param aí. Só esquecem de falar que fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Salvação, ok. E agora reino? Porque a Bíblia está dizendo bem assim, ó. Vai chegar o último dia que muitos vão chegar a Deus e dizer: em teu nome profetizei, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai olhar e vai dizer: afasta-te de mim, que não vos conheço. Não vos conheço. No livro de Mateus, abre para mim, por favor. Mateus 3,17. Não, Mateus 4,17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
A Bíblia vai falar no livro de Mateus, eu preciso que você entenda algo. Os quatro evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles têm quatro conotações diferentes da mesma história. O Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre reino de Deus. É Cristo se revelando para o reino. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? O Evangelho de Marcos é um evangelho mais simplificado para um gentio. Ok? Então a pessoa lê Marcos, pode ver que ele é mais curto. Você vai ver no Evangelho de Lucas um evangelho de detalhes. Aonde que Lucas, muitos historiadores dizem que ele era um médico. Então Lucas, ele é específico em detalhes. Então você começa a ler, você vai ver detalhes de cada coisa. Às vezes a mesma história que tem nos outros evangelhos tem em Lucas, porém com muito mais detalhe. E João é o evangelho do amor. João é o evangelho em que Cristo ele se apresenta com a sua totalidade de amor e misericórdia para a humanidade. Por isso que quando alguém me pede assim, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, onde que eu leio? João. Porque João, ele não fica atrelado a falar da genealogia de Jesus, nem nada. Ele já começa dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. O Verbo estava na terra e era a luz dos homens, o mundo não pôde receber, mas todo aquele que o recebeu é filho, é herdeiro. Então, quando você quer começar a ler a Bíblia, nunca leu, leia por João, você vai se sentir amado, amém? Só que a gente vai para Mateus, o primeiro evangelho. O que Mateus vai especificar? Mateus vai especificar o reino. Alguém já assistiu The Chosen? Já? Quem não assistiu The Chosen? Assista, irmãos, é muito bom. The Chosen, quem lembra de Mateus? O que Mateus era? Autista. Mas vamos melhorar. Mateus era um cobrador de impostos. Amém? Na cena ali fala que ele era um autista, né? Mas não existe relato bíblico que fala disso. Mas ele era um cobrador de impostos. E Mateus, para ele cobrar imposto, ele precisava ter uma característica. Alguém faz ideia qual era a característica que Mateus precisava ter? Saber de matemática. Bom. Oi? Ser romano? Não. Ele era um judeu. Oi? Boa memória? Não. Os cobradores de impostos precisavam conhecer da lei. Pastor, mas cobravam para Roma, mas eles precisavam conhecer da lei. Mateus sabia de todas as promessas que Deus tinha para o povo de Israel. Mateus entendia logicamente sobre as promessas e sobre os princípios para desatar as promessas. Por isso que Mateus era um cobrador de imposto. Por quê? Porque Mateus exercitava muito a lógica. O que é a lógica? 2 mais 2 é 4. O que é a lógica natural? 1 mais 1? 2. Por isso que você vai perceber que Mateus é alguém que ele tem uma dificuldade, não é no The Chosen não, você pode ver até na narrativa bíblica. Mateus ele tem dificuldade muitas vezes de crer nos milagres de Jesus. Por quê? Porque Mateus ele estava sempre atrelado à lógica. Eu faço a lógica da ação e da reação. Ação e da reação, ok? Então quando Mateus vai escrever o evangelho sobre Jesus, ele escreve um evangelho de lógica. Eu estou bugando a cabeça de alguém aqui? Não, né? A linguagem do livro de Mateus é uma linguagem lógica. Até nas bem-aventuranças, Mateus ele faz questão de gravar detalhes por detalhes de Jesus falando.
bem-aventurado o pobre de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ou seja, Mateus, em todo o livro dele, ele vai colocar porém assim, um condicional a tudo. Se você faz isso, gera isso. Se você faz isso, gera isso. Se você faz isso, gera isso. Por quê? Porque quando Mateus ele vai ler o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, a Torá, alguém sabe o que é a Torá? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Quais são eles? Cinco primeiros livros, a Torá. Quando Mateus ele lê isso, estuda isso, para ele poder ser apto a fazer ao que ele fazia, ele cria na mente dele como deveria ser as coisas. Então Mateus ele fala de um evangelho lógico, porém sobrenatural. Está fazendo sentido para alguém aqui? Glória a Deus. Por isso que Mateus ele especifica a genealogia de Jesus. Passa 3 capítulos da Bíblia falando só do menino Jesus, da genealogia, do começo, de tudo e tal, porque Mateus entendia, não tem como as pessoas entender lá na frente se elas não entenderem como começou. Mateus ele vai falar de Maria, ele vai falar de José, ele vai falar de cada detalhe ali no início, porque Mateus ele quer explicar se vai acontecer lá na frente, é porque teve um dia que um anjo chegou para Maria, um anjo chegou para José, foram revelados, ou seja, Mateus ele explica de forma lógica aquilo que muitas vezes eu e você como cristãos não queremos entender. E quando ele começa a falar das ações de Jesus, ele começa dizendo: daí em diante começou Jesus a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Sabe o que Mateus ele entendeu? Preste atenção nisso. Hoje é uma linguagem mais técnica também. Mateus entendeu uma coisa: tudo aquilo que eu li para me aperfeiçoar, para me tornar apto a ser um cobrador de imposto, agora eu estou entendendo que vai se cumprir em Cristo Jesus. Por isso que em Mateus, a Bíblia fala que Jesus, olha mãe, e diz assim: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus está querendo dizer o quê? Olha só, tudo aquilo que eu aprendi não foi em vão, é porque em Cristo Jesus vai se cumprir. É porque em Cristo Jesus as coisas vão acontecer. E ele começa a falar de um reino, porque não tem como eu e você acreditarmos que Jesus vai fazer algo sobrenatural, que nós vamos viver para o céu, que nós vamos viver algo maravilhoso, se nós não acreditarmos no reino dos céus, no reino de Deus, e acharmos que estamos nesse mundo e vivemos de qualquer jeito e está tudo certo. Irmãos, o evangelho de hoje em dia está pregando isso para nós. Vai lá na igreja, canta os louvores, você vai ser salvo, permanece do mesmo jeito. Irmãos, com todo o respeito que eu vou te falar, se nós não formos transformados diariamente, chega um ponto que o evangelho não faz sentido mais para nós e a gente vai embora. Pode ser quem for, irmão, pode ser novo na igreja, novo convertido, velho convertido, quem for, se o evangelho não entrar, a Bíblia não entrar como uma faca de 2 gumes, separar juntas e medulas, vai chegar um momento que a gente vai achar que a gente é bom demais para aquilo que nós estamos vivendo. E quando chega essa fase, irmãos, tudo que sobra para nós é ir embora, abandonar a fé. E às vezes não é sair da igreja. Quando eu falo ir embora, é ir embora da presença. Presença que nos constrange, presença que nos transforma, presença que nos liberta. A gente permanece sempre do mesmo jeito. Você não foi chamado para ficar do mesmo jeito. Vou falar de novo. Você não foi chamado para ficar do mesmo jeito. Você foi chamado para no mínimo sair daqui hoje incomodado com alguma área da tua vida, dizendo assim: eu preciso melhorar isso, eu preciso transformar isso. Glória a Deus, aleluia. Então o reino de Deus que Mateus apresenta é um reino que é conquistado por obras.
A salvação não, mas o reino sim. Quer ver? Romanos capítulo 2, versículos 6 ao 10 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. O grego aqui, eu preciso que você entenda algo. Esse grego aqui, ele está falando do povo gentil. Amém? Então todos aqueles que não são judeus são gentios. Amém? Porque naquela época, quando Mateus estava escrevendo, Mateus estava tratando, você pode ver em todo o livro que ele vai tratar o povo grego como um povo gentil. Aleluia, até aí? No livro de Gálatas, Paulo manda uma mensagem para o povo que está na Galácia. Diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Quem planta para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Glória a Deus até aí? Então nós precisamos entender que Deus está nos chamando para sermos cristãos espirituais e não emocionais. Porque um cristão espiritual, irmãos, vou falar uma coisa: pastor, como é que eu percebo que eu estou amadurecendo na fé? Quando você não anda mais com Deus por medo, mas por amor. Quando você não cumpre mais um princípio por medo do que vai dar errado, mas pela certeza que Ele está no controle de tudo. Quando que eu percebo que eu estou amadurecendo na fé? Quando eu não faço mais as coisas porque alguém me coagiu a fazer ou alguém me falou para fazer, mas quando o Espírito Santo que habita em mim, ele tem todo o controle para me guiar nos caminhos dele. Glória a Deus por isso. Amém? Cristão espiritual consegue ter discernimento de espírito para entender o que vem do Senhor e o que é a narrativa do inferno. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O teu discipulador, os pastores não vão estar na tua casa quando você está assistindo TV, quando você está rolando feed, quando você está se alimentando de sei lá o que você está se alimentando. O que define se você vai permanecer saudável é o quanto que você está conectado com Deus. É o quanto você está conectado com o Senhor. Porque, irmãos, se a gente colocar rolar feed aqui, botar umas porcaria, eu posso te falar: olha, isso aqui não é legal, isso aqui, esses filmes de terror aqui, isso aqui vai tirar o teu sono. Ó, essa sensualidade aqui vai despertar em você algumas coisas que vão te fazer pecar. Ó, esse tipo de roupa aqui, eu posso te explicar. Agora, em casa, quando os pastores não estão, o que define o teu evangelho? O que define as tuas posturas? O teu tratamento com o seu cônjuge, com seus filhos? O que te define? Porque, irmãos, a gente viveu um tempo, eu acredito que isso nem existe mais, não sei se existe ou não existe. A gente viveu um tempo, na verdade existe, em que as pessoas só eram alguém, só faziam algumas posturas porque elas queriam ter cargo na igreja. Só buscavam santidade porque queriam ter cargo na igreja. Porque precisava parecer que estava muito bem para poder servir, para poder estar lá na igreja. Pastores que batiam nas suas mulheres, mas a mulher não falava nada, porque afinal ele era um pastor, então ela não falava nada. Líderes que batiam nas suas esposas, esposas que pegavam faca para os seus maridos, isso quando não dava facada. Você ri, mas é verdade. Mas tudo ficava em off.
Em casa era o capeta, na igreja era a paz do Senhor. Eu fico imaginando como é a cena, né, um negócio desse. Porque eu vou ser bem honesto, irmão, eu acho que é difícil viver um negócio assim. É ou não é? Viver de máscara. Então, por muito tempo, a igreja de Jesus viveu de máscara para servir. Hoje, irmão, as pessoas nem querem ter máscara para isso. Elas não querem servir mesmo. É de verdade. A gente está fazendo um treinamento com alguns pastores, esses dias atrás. Você sabe qual que é a dificuldade que eu achei que era só da casa? Que é geral? Ninguém quer servir, cara. Porque eu não estou falando para você que já é voluntário que está servindo, amém? Isso não cabe para você. Se bem que para alguns, né, também só vem no culto para servir. Isso vai mudar em breve. Só quando está na escala aparece no culto. Hoje as pessoas nem isso querem. Tipo assim, não, eu quero lá servir ao meu Senhor, servir o meu irmão. As pessoas não querem isso, irmãos. Por quê? Porque o evangelho se tornou cômodo e digital. Basta eu assistir um devocional, basta eu assistir o fulano lá, o pastor, o bispo, como é que é o nome dele, cara? O que tem mais seguidor do Brasil? Vocês seguem? É o bispo David Leonardo, não, é Bruno Leonardo. Não, porque a palavra do Bruno Leonardo parece dupla sertaneja, pastor. Ele é benção, ele fala com uma entonação de voz. Bom dia. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Estou aqui para apresentar para vocês. Irmão, a gente fica até meio, nossa, estou me sentindo ótimo. Só que, irmãos, isso não alimenta um crente. Eu tenho que te falar, irmãos, cadê aquele louvor? Vem cá, pastor Edson. Vamos incomodar essas mulheres, as mulheres antigas da igreja. Cadê os microfones para elas? Vem cá, Cláudia e Nath. Não, antiga de crente, pô. Vocês não estão... Não estou falando que elas são velhas. Estou falando que elas são antigas da igreja. Esse é o teu. Porque a música que eu vou pedir, elas sabem cantar. Agora eu não sei se o worshipeiro aqui vai saber tocar. Não, nós já cantamos essa daqui. Aquela, Deus não rejeita a oração. É assim. É claro que eu sabia a versão. Então vai. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Parou. Eu só queria a primeira parte. Você viu uma frase nessa música? Primeira frase, primeiros versículos, canta de novo. Oração é alimento. Vamos de novo? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Você come quantas vezes por dia? Se oração é alimento, isso significa que se eu não orar, alguma coisa está morrendo. É o corpo? Não, o corpo não é, porque você comeu X, uma batata frita, uma lasanha, um boi recheado,
A Evelyn ou o Du comeram um boi recheado, ou era porco? Porco? Porco recheado. Quem mais aí comeu um boi hoje? Quem comeu um boi assado hoje? Uma carninha de gado assada assim, ó. Quem comeu um franguinho hoje? Um franguinho. Maionesezinha. Ó, tem uns irmãos agora igual aqueles cachorros. Dando água na boca agora aqui, né? Irmão, você come todo dia, não come? Come todo dia ou não come? Só que a Bíblia fala que a palavra também é alimento. Teu espiritual talvez está morrendo. Ou já está no aparelho, porque se for depender de você se alimentar da palavra, estou exagerando? Está no aparelho já. E se tu não vigiar, daqui a pouco é o linha reta. Já não lê a palavra? Não, porque eu vou no culto, pastor, uma vez por mês. Uma vez a cada morte de Papa não dá, porque o Papa é da Igreja Católica. Come uma vez por semana para ver se vai dar bom. A não ser que tu esteja fazendo um jejumzão. Toda semana, uma vez só por semana. Vai dar bom? O que vai acontecer? Fala para mim, crente. Não vai nem precisar de monjaro. Você vai, ó. Vai começar a ficar fraquinho. Fica sem comer e vai trabalhar. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quem trabalha em obra? Eu sei que o César trabalha, o Cid trabalha, ali o senhor trabalha. Fica sem comer 4, 5 dias e vai trabalhar em obra. Vai dar bom, não vai? Só vai ter o irmão lá tremendo, caindo já. Mas por que quando é o espiritual a gente não trata da mesma forma? A gente acha que alimentar de devocional, de palavrazinha rápida vai resolver. Você precisa de arroz e feijão, crente. Você precisa pegar a palavra e ler a palavra. Parar de querer papinha mastigada o tempo inteiro. Papinha para criança. Deus está te chamando para uma maturidade espiritual. Deus quer falar com você, crente. Deus quer falar na tua casa. Deus quer falar com a tua família, através de você. Toma vergonha você primeiro e se converte. Porque é muito fácil chegar para os pastores e dizer: pastor, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa. Irmão, se você não ora, você não busca, mas quer que os outros façam por você. Que evangelho é esse? Que diminuíram a régua e a gente está igual os patinhos, só comendo fast food. Só o que vem prontinho, rapidinho ali. Irmãos, come fast food todo dia, você passa mal, você fica doente. Se você não toma água, irmão, você começa a ficar mal. E tem um monte de crente aqui que não toma água. Essa toalhinha aqui está louca de vontade. Não toma água não, para ver o que acontece. Irmãos, se nós não se incomodar com essa palavra hoje, se você não decidir amanhã abrir tua Bíblia, que já está com pó federal lá, e quem não tem Bíblia ali para vender, ó. Amém? Passa lá no fim, já compra a Bíblia lá.
E compra para dar valor, né? Ah, eu quero uma ganhada. Ganhada tu nem abre, ô. Pode um negócio desse? Peguei a Bíblia e levei. Porque cristão emocional consegue vender a salvação até por um vídeo bem produzido. O que tem de cristão acreditando em vídeo de IA, irmão? Esses cristãos IA pro céu. Aquele cara que canta lá, que faz as músicas IA, o cara é um morenão, cabelo branco, grande, bonito, olho azul e tem uma voz. Como é que a música mais famosa é? Filho da fé. Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu essa? Filho da fé, visão lá no alto, mente brindada, coração. Eu não consigo fazer a voz do cara. E os verdadeiros adoradores, que deveriam ir adorar Espírito em verdade, cheio de dom, cheio de... Sabe, irmãos, você precisa entender que a maioria da mídia hoje, ela já é dominada pelo cão. E ela te destrói com narrativas mansas, com boas palavras, palavras doces. O evangelho, ele fica leve, belo, light, fazendo com que crentes emocionais sejam levados em qualquer vento de doutrina. Tudo que aparece bonito, cheio de poder, a pessoa vai. A Bíblia fala que nos fins dos tempos, o diabo enganaria até os eleitos, com poder, com ações. Se você perceber, existe uma narrativa que ela flui de forma light, leve no mundo hoje, de forma suave, porém demoníaca, que ela te faz odiar a igreja, se você não vigiar, odiar pastores e odiar a fidelidade. Tudo coloca em xeque essas três coisas. Se você não vigiar, você vai perceber que o tempo inteiro colocam em xeque a igreja. E uma narrativa leve, ela começa dizendo: se perdeu, todas as igrejas se perderam. Acaba que daqui a pouco com um escândalo aqui, um escândalo ali, um escândalo lá. E a gente vai... Eles vivem na terra do politicamente correto. Tudo é lindo, tudo é muito fácil de fazer. O cristão emocional, ele tem a resposta para salvar o mundo. A resposta para a fome, a resposta para quem está passando fome na nossa cidade. As pessoas estão passando fome porque a igreja não é igreja. Quem já ouviu isso? Vamos, gente, quem não já ouviu isso? Porque se a igreja se preocupasse com o órfão e com a viúva, não teríamos mais, teríamos sanado isso. Irmão, se a gente suprir, escute o que eu vou te falar agora, pode não gostar, mas se a gente fizesse uma arrecadação hoje, nós supríssemos 5.000 famílias passando fome em Erechim, domingo que vem tem 10.000 famílias passando fome esperando ajuda. Não pense que eu estou exagerando. Nós começamos a entregar cesta básica. Hoje a gente entrega a cesta básica só para quem é da igreja e precisa. E, inclusive, se você precisa, você pode nos pedir. Amém? Que a gente sempre vai dar um jeito para te entregar uma cesta básica. Mas a gente abre isso para fora, brilha de interesseiro, irmãos. Nós já fomos entregar cestas básicas em lugares onde que a mulher tinha 4 caixas de leite.
A mãe e o Rony, se eu não me engano, uma vez foram entregar a cesta básica num lugar, e o filho da mulher, ele não foi capaz de descer, se levantar e pegar a cesta básica, que estava pesada, porque ele estava tomando um latão de Skol. Você pode olhar para mim e dizer assim, pastor, mas nós não podemos condicionar todos a essa realidade, porque não são todos assim. O que eu só quero falar para você, irmãos, é que as coisas não são simples, igual um evangelho emocional faz com que seja simples. Esses dias atrás eu vi um vídeo de uma igreja onde que o pastor levantou o valor da oferta e do dízimo para pagar o tratamento de uma criança e tal. E eu vi aquilo sendo usado como um motivo de barganha para parecer. Aí eu entrei nos comentários: isso é ser igreja, isso é ser igreja, isso é ser igreja. Irmão, isso não é ser igreja. Isso é um povo que tem um coração generoso, e glória a Deus, mas que a gente não deve fazer merchan de nada disso. Amém? O que eu quero te falar, irmãos, é que as pessoas que vão lá dizer isso é ser igreja, geralmente não são capazes de semear na igreja que vão, se vão, né? Para pagar a cadeira, pagar a luz, pagar o ar-condicionado, pagar as coisas que tem na igreja. Porque é muito fácil parecer que é simples. O crente emocional diz: ame mais. Fale mais de amor. Olha só, hoje tem gente nova aqui, eu poderia estar falando só de amor, né? Só que a Bíblia fala que o reino de Deus é amor, alegria. Ah, não? Tem outra coisa no meio? Justiça e alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus. Claro que é bom se sentir amado, mas quem cobra amor geralmente é o fofoqueiro que fala do irmão, fala mal das outras pessoas, vive questionando aquilo que está em volta, ao invés de ser igreja de fato e estar em unidade com o irmão. Devemos cuidar dos pobres, mas não tem coragem de entregar uma oferta para alguém necessitado, porque a igreja precisa, porque isso é o socialismo, irmão. Desculpa falar, se você é para fazer com o dinheiro do outro, não com o dele. Tu tem que fazer isso com o teu dinheiro, isso, mas não mexa no meu. É o crente socialista que entra na igreja e diz: porque a gente tem que fazer isso. Para que talão? Para que luz? Para que isso? Para que aquilo? Irmão, ei, sai do crente emocional, se torna um crente racional agora. Posso ouvir amém? Um dia uma mulher chega, Maria chega e quebra um vaso de alabastro que custava 360 dias. 300 dias, 300 denários, 300 dias de trabalho. Aí quem que foi falar contra? O infeliz do Judas. Não devia ter pegado esse vaso, ter vendido e dado dinheiro aos pobres. A própria Bíblia diz, ele não falava isso porque ele se preocupava com os pobres. Ele falava isso porque ele costumava pegar o dinheiro do saquinho para ele. É o crente que ele não pensa em abençoar o reino, ele pensa em abençoar ele. Quarta-feira foi tão gostoso que a gente viveu aqui. Foi ou não foi? Os irmãos puderam ser generosos. A gente sai daqui, as pessoas começam com as narrativas. Irmão, desculpa. O que mais tem aqui dentro da igreja, diga amém. Aí, ó, viu? Quem lembra de Marajó? Da música que bombou? Enquanto isso... Canta aí, pastor. Ah, tu não sabe? Enquanto isso no mar, João desapareceu, esperando os ceifeiros da colheita. Aí o irmão vai lá, não, porque é Marajó, porque tem outra coisa. Irmão, você não fala de Jesus pro teu vizinho. Você vem questionar a igreja que não está fazendo em Marajó? A gente não precisa crescer não? Ei, diga para mim. Se isso não diz pra gente assim, cara, eu preciso crescer.
Eu preciso parar com uma utopia gospel meio esquisita, hipocrisia. Sabe, existem essas duas fases do evangelho. A fase da salvação e a fase da santificação. Porém, alguns vivem numa utopia que o evangelho só tem no evangelho que só tem na cabeça delas. Deixa eu te falar uma coisa, olhem para mim agora. O evangelho, se eu achar que o evangelho que eu acredito é o evangelho real, primeiro que eu sou um burro. Segundo, que eu estou colocando teto. Eu sou tão limitado, irmão. Eu estou colocando teto no evangelho de Jesus. Irmão, eu prego aqui um pouquinho para vocês, mas a palavra do Senhor, ela é infinita. Infinita, que você vai ter a capacidade de viver, se você desejar buscar ela, ler ela, mergulhar nela. Vão ter coisa, irmão, que não vai sair da boca do teu pastor, vai sair da palavra que você leu. Não, porque se eu não receber uma profecia, irmão, às vezes a palavra que vai mudar a tua semana está na Bíblia que você não lê. Mas daí a gente, é tudo lindo, maravilhoso, todos se amam. Irmão, com todo respeito, posso falar um negócio? Não é todo irmão aqui que ama o outro irmão. Aqui dentro tem gente fofoqueira. Irmão, estou falando, tem ou não tem? Tem um monte. Converteram tudo, menos a língua. Se mete onde não é chamado, fala o que não deve. Que em nome de Jesus, que Deus converta a tua língua, irmão. Bota a mão na tua língua assim, Senhor, converte a minha língua. Tem irmão invejoso de pá. Aqui. Tem uns irmãos aqui, irmão, que não pode ver a bênção do outro. Começa a entrar em crise. Fica em ansiedade. Você precisa ser liberto, crente. Ai, pastor, eu tenho esse problema. Então se cura, trem. Busca Jesus. Senhor, muda os meus olhares. Me faz eu me alegrar com meu irmão. Não tem inveja. A pessoa cresce um pouquinho, em vez de você... Eu sempre falo aquela dos carros, né? O cara compra um carro, vem o boca de siri invejoso. Ah, mas esse aí dá bastante mecânica, né? Cala a boca, meu. Celebra com teu irmão. Nós temos que celebrar até o irmão que compra uma areia aqui. Tem alguém que tem maréia aqui? Ninguém tem uma maréia? Senão nós já ia orar pelo irmão agora. Mas nós temos que celebrar o irmão. Mas que tem gente invejosa, tem ou não tem? Aqui. Tem ou não tem? E pode ser você que disse tem, eu só estou olhando para o irmão, mas eu também às vezes tenho. Mas não, eu quero um evangelho lindo, onde eu vou para a igreja, todo mundo me ama. Mas você nem se esforça para ser amado. Não, a gente diz assim, dê um abraço no teu irmão agora. Ninguém me abraçou. Tá, é porque eu não conheço ninguém. Tá bom, mas no mínimo olhe para o lado, irmão. Amém? Glória a Deus. Olhe para o lado, se alguém vier, tu dá um sorrisinho. Ah, glória a Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Aqui tem gente de todo tipo, irmão. E a maioria aqui é um problemático. Eu, inclusive. Não entendi o que a minha esposa falou agora. Eu falei, eu, inclusive, ela Ela disse que eu tenho que ir no médico, irmãos. Faz uma semana que ela está me incomodando, que eu tenho que ir urgente no médico, porque eu ando esquecendo as coisas. Isso é os crentes. Irmãos, você sabia que existe um estudo que 73% dos crentes vão para Jesus porque não tinham mais esperança em nada na vida de tanta cagada que fez? Não estou falando sério, vocês sabiam disso? Se mal e mal acontecer com nós aqui, a estatística, 70% aqui estava bugado pra caramba, cheio de pepino, e disse assim, se não for Deus na minha vida agora, não sei mais para onde eu vou.
Irmão, com todo respeito, se você é muito corajoso, só levanta a mão quem veio para Jesus assim. Ai, deu cãibra. Irmão, eu sou todo, se não fosse Jesus, irmão, nem sei onde eu estaria. Mas quando é assim, a gente vem todo bugado. Vem ou não vem? É como se você se entregasse para Deus um monte de fio enosado e dissesse assim: vai lá, Senhor, conserta aí. Aí Jesus olha para nós e diz assim: preciso de um tempo. Porque nem eu, sendo Deus, consigo desenosar tanta cagada que você fez na vida. Desculpa a forma de falar, cagada não era para falar, né? Agora eu já falei. Fez tanta coisa errada, mas chega aqui na igreja e pensa o quê? Ó, o pastor Ernesto está de branco, eu também. Nossa, eu agora tô de branco, de paz e amor. Irmão, as pessoas ainda conhecem a tua parte ruim. Leva um tempo delas conhecerem a parte boa. Ô, irmão, eu estou exagerando? O irmão veio para a igreja, Théo. Aí ele se converte. Aí passa um mês, ele quer que todo mundo, não, porque a minha família ela não gosta de mim. Os meus amigos não gostam de mim. Claro, irmãos, conhece o teu passado. Eles lembram aquele filme lá, eu sei o que você fez no verão passado. Quem já viu esse filme? Eu sei que você já fez no verão passado. Então não pense você que de uma hora para outra as pessoas vão engolir o cristianismo que você diz agora que acredita. Por isso que dar testemunho leva tempo. Tem que permanecer, tem que continuar. Tem que dizer assim: pai, está doendo, mas eu permaneço. Pai, estou sofrendo, mas eu permaneço. Porque vai chegar o dia que vão conhecer o verdadeiro adorador, a pessoa que foi transformada, que foi mudada. Sabe, irmão, parece que tudo é lindo, mas não é. Não é. Você vai ter problema. Agosto vai ser o melhor mês de agosto da tua vida, amém? Mas vai ter problema. O amém diminuiu. Oxe, irmão, resolva problema. Aprenda a resolver. Você ganha até mais se você resolver problema. Eu estava na mesa com o Bajo, com a Ale, com o Luigi. E Luigi e a Luísa casaram. É o Lulu. A casa deles, assim, vai ter uma placa. Lulu agora, né? Não, brincadeira. Nós estávamos na mesa. E aí eu estava conversando com a Carol e tal, com o pessoal. E eu falei assim: já existe tal coisa? Aí a minha esposa já dizendo: mas como que tu está pensando nisso? Que, claro que já existe pessoas. Eu falei: não, eu estou querendo criar alguma coisa. Porque o mundo hoje remunera quem resolve problema, irmão. É ou não é? Então eu estou querendo caçar uns problemas para resolver. Não é os teus que você fica criando o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando que é para você arrumar problema para o pastor. Isso não foi uma brecha para você criar isso, amém? Glória a Deus. Eu estou falando que eu estou querendo criar um melhor. Posso ouvir um amém? Mas resolva, não fique terceirizando para os outros. Mas agosto vai ser o melhor agosto da tua vida. O crente emocional diz que o pastor tem que amar todo mundo. Eu não amo todo mundo. Me esforço. Jesus amou todo mundo. Eu tento ser longânimo, compassivo, não consigo toda vez. Alguns irmãos aqui sabem disso. Me esforço para amar, porque amar exige esforço. Eu falo para vocês, podem não gostar, mas às vezes em vez de dar um abraço em uns crentes, eu quero dar um laço. Igual um pai que
ensina 1, 2, 3, 4 vezes para o filho, não entendeu? Tu precisa de uma varinha. Às vezes a nossa vontade é, mas o crente espiritual e lindo acha que todo mundo tem que amar todo mundo. Tem gente que vive fazendo caca, falando mal dos outros, criando intriga entre irmãos, fazendo fofoca entre os irmãos e quer que todo mundo ame. Irmão, então plante amor. Amém? Glória a Deus. Você viu que eu não estou profetizando muita coisa aqui hoje, né? É para o nosso agosto ser bom mesmo. Muitas vezes o evangelho que nós queremos é aquele que não nos confronta. Todos nós queremos esse evangelho, irmão. Não adianta você dizer que não. Todos nós queremos um evangelho que não nos confronte. Você pode dizer, não, eu gosto, pastor. Eu amo mesmo sair daqui estoporado, sem os dedos. Igual o pastor Essa, sem um dedo. Faz aí, pastor Essa. Aí, ó. Ele está tocando aqui por cota. Essas coisas não dava para falar no culto, né? Agora eu falei. Às vezes meu pensamento intrusivo, preciso me controlar. Porque eu amo sair da igreja quando a palavra foi... Irmãos, a gente não gosta tanto não. Mas a gente precisa. É ou não é? Não, porque eu gosto de ser confrontado. Gosta nada. Tem uns irmãos que dizem, eu gosto de confronto, mas se você for confrontado, você vai embora. E eu entendi uma coisa, e eu quero terminar com isso. O evangelho de transformação é um evangelho de reino. E esse evangelho do reino, irmãos, exige renúncia, exige confronto. Esse evangelho do reino exige esforço. Ninguém consegue viver o evangelho do reino se não se esforçar. Por isso que eu não consigo acreditar que um crente preguiçoso e deitado vai se dar bem na vida só por dizer que é crente. Não vai, irmão. Vai trabalhar. Posso ouvir um amém? Não, porque eu vou passar... Não, pastor, agora já que o senhor falou que oração é alimento, eu vou passar minha vida orando em casa. Não, irmão, vai trabalhar. Vai dar fruto. Glória a Deus. Deixe de ser preguiçoso. Eu não consigo ver crente preguiçoso prosperar. Não prospera. Bem pelo contrário, vive numa gangorra, tentando achar formas de sempre sair do próximo buraco que vai se colocar. O reino de Deus é tomado por esforço. Seja esforçado. Seja um bom funcionário, um bom trabalhador. Isso aí que vai validar tua salvação no Senhor. Dê um bom testemunho, gere frutos, irmãos. Frutos que permaneçam, frutos que gerem desejo nas outras pessoas de viver o que você vive. Não pense você, as pessoas estão ignorando. Com todo respeito. As pessoas ignoram o que eu falo. Eu falo do evangelho. Irmão, você fala, mas não dá testemunho nenhum. Começa a dar testemunho, você vai poder falar menos. E o testemunho vai falar por você. Porque eu saio falar de Jesus para todo mundo, e não é porque eu falo e ninguém me escuta. É porque é os ataques do inimigo. Às vezes, irmão, não é ataque do inimigo. É que a pessoa olha para você e não vê a verdade que você está falando. Começa a dar fruto para você ver, as pessoas desejam. Começa a ser uma árvore frutífera, um ramo frutífero. As pessoas vão olhar para você, eu sabia quem você era, mas agora eu sei quem você tem se tornado. Porque tem fruto. Frutos do Espírito, uma nova criação, uma nova criatura. As pessoas não vão olhar para você e olhar, e é o mesmo ramo. É a mesma pessoa, é o mesmo jeito. Não, elas vão olhar para você e vão dizer, olha o que Deus fez. Aí você vai poder cantar aquela música. Canta aí, pastor. Jesus pode escrever. Aí você vai poder dizer, olha o que ele fez comigo. Pode continuar, pode continuar.
realidade de muita gente. Pensei que o rio ia secar. Olha o que ele fez comigo. Aí você vai ter autoridade para dizer: vai fazer assim contigo hoje. E ele foi fiel comigo. escute, 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 escute. Me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo e vai fazer assim contigo hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Cadê meu baixista, meu guitarrista? Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. E eu não tinha nada, E agora eu tenho vida, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. e eu não tinha nada, E agora eu tenho vida, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Um dia já cansado disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Talvez essa seja a sua realidade. E ele me chamou de filho. E hoje ele te chama de filho. E como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Você pode dizer bem alto, bem alto. Me lavou com o seu sangue, perdoou. E a minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Ele está nesse lugar. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. e eu não tinha nada, E agora eu tenho vida, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Deixa eu pegar mais uma vez. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Um
junte suas forças. E uma história nova e linda, escrita pelo Mais uma vez, mais uma vez. e junte suas forças. Diga isso. E eu não tinha nada, e agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, Escrita pelo dedo de Deus. e uma história nova e linda, Escrita pelo dedo de Deus. uma história nova e linda, Escrita pelo dedo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E o Senhor nos dá vida, 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 vida. O Senhor nos dá vida. Antes estávamos perdidos, mas em Ti temos esperança. Antes não éramos filhos, mas em Ti nos tornamos filhos de Deus. Oriababaxê, é só por você, Pai, eu Jesus. não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Diga isso a Ele. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Você lembra desse dia? Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Repete, olha de novo.
Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Aperte só Ele. Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, naufrágio de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Deixa eu ver aquilo lá desse. Tudo é teu, tudo é teu. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Se isso é verdade, cante a Ele. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo
espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te provo por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia. E esse é o mesmo Deus que quer ter um relacionamento contigo. Um relacionamento que transforma toda a tua realidade, transforma a tua vida, transforma a tua forma de pensar. Não te mantém no mesmo marasmo, no mesmo lamaçal, mas te transforma ao ponto de você ser bênção na vida de outras pessoas. Ouça o que eu vou te falar. Deus está te chamando para ser bênção na vida de outras pessoas. Testemunho vivo de um culto racional. Posso ouvir um amém? Não tem como, irmãos. O reino é tomado por esforço. Eu prego princípios porque eu entendi que não existe possibilidade de viver as promessas de Deus se não andarmos debaixo de princípios. Não existe possibilidade, assim como Mateus escreve em um evangelho em que ele condiciona a ação humana. Eu não consigo acreditar em um evangelho de Jesus que nos transforma e muda a nossa vida, aonde que nós permanecemos do mesmo jeito e andamos da forma que achamos que devemos andar. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, mas é o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz o seguinte no livro de Mateus capítulo 7, mesmo Mateus: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. A tua casa vai estar alicerçada na rocha. A tua casa vai estar firmada na rocha. Se você crê, erga suas mãos, eu quero orar contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero tomar posse da tua palavra agora. A tua palavra diz que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica é como um homem prudente que colocou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E por isso eu quero profetizar, papai, que mesmo que os ventos tentem abalar, os teus filhos permanecerão de pé. Os teus filhos permanecerão inabaláveis. Homens e mulheres que constroem suas casas na rocha. Homens e mulheres que constroem a sua casa em Cristo Jesus.
Aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre esse mês de agosto, que você esteja firmado em Cristo Jesus e a sua construção seja inabalável nele. Decida firmar bases no Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você vai ter muito testemunho para contar desse mês e daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Não tem como viver o Evangelho de Jesus de qualquer jeito. Se você quiser viver de qualquer jeito, espere resultados e colheitas de qualquer jeito. Mas se você decidir viver aquilo que o Senhor tem te instruído e tem te ensinado, se prepare para viver cada promessa que o Senhor tem sobre a tua vida. Amém? Eu conto sempre uma história. Às vezes em conversa informal eu conto uma história. Imagine você, na verdade não você, mas imagine alguém que foi contratado para trabalhar numa fábrica de sorvete. Ok? O que se faz numa fábrica de sorvete? Diga, sorvete. Fábrica de sorvete. Então se faz sorvete. Só que essa pessoa chega lá e ela diz assim: quer saber? Aqui nesse lugar eu vou fazer pastel, porque eu gosto mais de pastel do que de sorvete. Eu sou mais do pastel, eu não sou muito chegado no sorvete. A pergunta que eu te faço é: o que vai acontecer com esse funcionário dentro da fábrica? Será que a fábrica com 100 funcionários, todo mundo vai ter que se moldar a fazer pastel porque ele entrou na fábrica de sorvete decidido fazer pastel? O que vai acontecer com ele? Primeiro, que ele não vai receber o seu salário. E segundo, que ele vai ser demitido. Porque existe um direcionamento naquele lugar. Qual que é? Produzir sorvete. Pastor, por que você está contando essa história? Porque muitas vezes eu e você somos assim com Deus. Ele já existe, Ele já nos deixa todos os princípios. Ele já nos ensina, nos instrui como devemos agir, como devemos fazer. Mas muitas vezes nós entramos no Evangelho de Jesus querendo fazer a nossa vontade, querendo fazer pastel. Na frente para mim e para você promessas. Como pastores, problemas com pessoas que andam debaixo de princípio. Porque essas pessoas entenderam que no Evangelho de Jesus existe autorresponsabilidade. E com as primícias de todas as suas colheitas, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Posso ouvir um amém? Na casa nós ensinamos, quando se trata de finanças, 3 princípios básicos. O primeiro são as primícias. Aqueles que decidem são as primícias. Aqueles que decidiram ser primiciantes entenderam o que é santificar toda a massa entregando o primeiro. Preste atenção, irmão, eu sei que agora dá distração em muita gente. A nossa primícia, de fato, ela santifica tudo aquilo que está nas nossas mãos. Quando nós entregamos a primícia, nós falamos para o Senhor que nós queremos consagrar a Ele aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia fala que o Senhor não recebe aquilo que não é santo. Por isso que a nossa primícia santifica toda a massa. Nós entregamos na casa a nossa primícia como um dia do nosso trabalho. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Entendendo que é consagrar o primeiro ao Senhor. Depois nós temos o princípio do dízimo. O que é dizimar? O que é ser um dizimista fiel? Dízimos, sabe, é 10%, a décima, né? Divide aquilo que você tem ali por 10 e ali está o teu dízimo. Qual que é a função, qual que é a promessa que o dízimo acarreta na nossa vida? Repreender devorador, abrir com a porta dos céus e derramar sobre nós. Posso ouvir um glória a Deus? E depois é o tamanho da tua oferta, da tua semente. Glória a Deus. Eu quero orar contigo agora. Você pode fazer a tua semente, teu dízimo, a tua oferta via Pix. Tem aqui na tela.
A partir da semana que vem nós vamos ter o aplicativo da casa, novo aplicativo da casa, que dessa vez vai funcionar e está ficando top. Você vai poder só entrar nele, clicar na chave, vai copiar direto, não vai ficar... Vai ser top demais. Tá chegando. Domingo que vem nós já vamos lançar. Aqui você faz a tua primícia nesse Pix de baixo, no de cima dízimos e ofertas. Do lado você entrega dízimos e ofertas e no meio a tua primícia. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uns 2, 3 gatos pingados. Mas vou pedir de novo. Só quem é primiciante e dizimista fiel agora dá um glória a Deus. Olha aí. Agora só quem foi abençoado, quem é abençoado por ser fiel, dá um glória a Deus bem forte. Vale a pena. E vale a pena ser fiel na tua presença, para honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós abençoamos, entenderam o valor da primícia ao Senhor, dos teus princípios. Com alegria você quer entregar. Onde encontrar paz, tento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrega a ti. Meu prazer é viver em teu amor, envolver em ti, abra a ti meu coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Amém. Feche teus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela tua doce presença. Obrigada, Senhor, por nos escolher, porque nós somos escolhidos nessa noite. E o Senhor capacita aquele que escolhe. E nós declaramos, Espírito Santo, sobre cada filho, ó Pai, a tua bênção. Deus, que os teus filhos vivam o mês de agosto, Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio da abundância, cheio da provisão de Deus. E assim como essa palavra que foi ministrada nessa noite, nós possamos, Deus, sair daqui transformados no poder do nome de Jesus. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, e que os teus filhos sejam renovados, Espírito Santo, na mente e no coração nessa noite, saindo daqui convictos, Senhor, que foram chamados para dar testemunho, para viver, Senhor, uma vida em santidade, uma vida para nós é muito além do que nós podemos pensar e imaginar. E nós declaramos que nós viveremos, Senhor, esse mês, um mês sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado nessa noite. Não esqueça, quarta-feira temos culto, sexta-feira temos oração às 7h30, né? Qual é o outro recado? Tem mais algum recado essa semana? Terça, reunião da equipe, 7h30 aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor seja contigo.